Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar o culto. E antes da gente começar o culto, eu queria fazer uma leitura introdutória. E a leitura introdutória vai ser no livro de Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Então, Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Então, o texto da palavra do Senhor diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós vamos fazer agora uma oração agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra, dando abertura aqui ao nosso trabalho cultico. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que tu nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, que ela venha falar aos nossos corações, a nos fazer refletir, Senhor, a nos trazer a consciência da tua vontade para a nossa vida. Nos guarda, nos abençoa e nos dá também, Senhor, uma noite de paz, de reflexão, que possamos nos colocar diante de ti e possamos sentir, Senhor, a tua mão nos conduzir na nossa vida. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de passar para os cânticos, nós vamos fazer uma leitura agora coletiva. Então, eu quero pedir para os nossos irmãos também abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Então, nós vamos ler a segunda carta de Coríntios, que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 9, de 1 a 15. Então, eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Santo Deus, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra mais uma vez. Te pedimos, Senhor, que ela venha tratar os nossos corações, que ela venha nos convencer, Senhor, através da obra do Teu Santo Espírito, que precisamos de mudança, que precisamos de um novo entendimento, de uma correção de mente, de uma ministração poderosa do Teu Santo Espírito, para que Ele venha realmente tornar nova a nossa mente e fazer-nos submeter à Tua vontade. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, nesse momento agora nós vamos passar para a ministração dos cânticos espirituais e dos hinos. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar.
fartura, que fonte segura, total provisão. Tem controle dos dias vividos e nunca é frustrado em sua missão. Ele é Deus, bem acima de tudo Ele está. Ele é Deus, meu Senhor. Ele é Deus, Pai presente pra sempre será. Ele é Deus, meu Senhor. Quem recebe meu canto agora, que toca minha vida e me dá salvação. Quem me ama, me guia e protege, me mostra o caminho, me dá seu perdão. Ele é Deus, bem acima de tudo Ele está. Ele é Deus, meu Senhor. Ele é Deus, Pai presente pra sempre será. Ele é Deus, meu Senhor. Ele é Deus, bem acima de tudo Ele está. Ele é Deus, meu Senhor. Ele é Deus, Pai presente pra sempre será. Ele é Deus, meu Senhor. Ele é Deus, bem acima de tudo Ele está. Ele é Deus, meu Senhor. Ele é Deus, Pai presente pra sempre será. Ele é Deus, meu Senhor. Ele é Deus, meu Senhor. Bem, agora que nós já cantamos e louvamos a Deus, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6. Nós iremos ler o capítulo inteiro. Na verdade, nós vamos ler do 1 ao 10. Depois vamos ler do 11 ao 16 e terminar no verso 19. Tá? Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, de 3 em diante. Então, vamos começar a leitura. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nosso Deus e Pai, agora te agradecemos pela leitura da Tua Palavra e te pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir, Senhor, na exposição da mesma, na necessidade, Senhor, de mudarmos a nossa mente, renovarmos nossa prática, nosso pensamento, que a Tua Palavra venha nos corrigir, que Teu Santo Espírito venha nos corrigir, Senhor, para que possamos mudar e para que possamos ter uma mente renovada realmente diante da Tua vontade. Que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta aqui que Paulo escreveu a Timóteo, já é um Paulo, um senhor de idade já, né? Já é um Paulo antigo, já tinha vivido muitas experiências no ministério, e agora ele investe um tempo dele no treinamento de algumas pessoas que dariam continuidade na ministração do Evangelho. Uma dessas pessoas foi Timóteo. Era um jovem, e Paulo, inspirado por Deus, escreve essa carta, de 1 e 2 Timóteo, uma carta tida por muitos pastores como uma pregação ministerial, ou seja, uma forma de ensino aos ministros, os vários cuidados que eles têm que ter no âmbito da liderança da igreja, várias situações que o ministério poderiam trazer, várias dificuldades, e como eles deveriam proceder, como eles deveriam tratar o povo. E Paulo transcorre muito bem nessas duas cartas a Timóteo e também na própria carta escrita também a Tito. Então, duas pessoas que trabalharam no ministério de Paulo. Aqui no capítulo 6, ele já tratou vários assuntos aqui ao longo da primeira carta, e no capítulo 6 ele começa a tratar uma relação, primeiro de senhores e servos, como é que tanto na condição de um cristão, na condição de patrão, como na condição de empregado, deve se portar. E ele entra, a partir do verso 3, fazendo uma exortação sobre os perigos que poderiam aparecer na igreja e alguns comportamentos que poderiam aparecer na igreja que deveriam ser reprimidos, que deveriam ser corrigidos pela exortação da palavra. Então, Paulo ele começa a trazer essa mensagem a Timóteo, ensinando ele e informando que haveriam tempos que pessoas procurariam ensinar doutrinas na igreja ou apresentarem certos comportamentos na igreja que não condiziam mais com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, de acordo com o ensinamento que os apóstolos receberam de Cristo, de acordo com o ensinamento que o próprio Paulo recebeu também, então, com o passar do tempo, a corrupção iria entrar na igreja e pessoas começariam a ter o comportamento desvirtuado mediante aos valores. E hoje em dia nós temos visto muito disso na igreja, né? Então aqui ele até chama a atenção que são pessoas que gostam de se pegar em questões, em contendas de palavras, né? Que não levam a objetivo nenhum ou não trazem nenhuma virtude ou nenhum ensinamento positivo à nossa fé, ou melhor, nenhuma edificação espiritual à igreja, né? E a origem disso são contendas, são invejas, são provocações, são difamações, suspeitas malignas, até mesmo de ataques malignos, né? Altercações sem fim. Quer dizer, esses homens, infelizmente, eles adentrariam a igreja e trariam esse tipo de coisa. Eles têm uma mente pervertida e a verdade não reside neles, eles não têm a verdade, eles são privados da verdade. E uma coisa importante que Paulo chama a atenção aqui, ele tratou o assunto aqui dizendo assim, olha, supondo que a piedade é fonte de lucro, no verso 5. Então aqui claramente Paulo está fazendo uma alusão a situações de que pessoas iriam usufruir da boa vontade de outros, pervertendo o evangelho, corrompendo a natureza do evangelho e com isso gerariam comportamentos completamente reprováveis diante do evangelho genuíno e ainda teriam lucro com isso, financeiro. Então hoje, basta nós olharmos a situação que se encontra as igrejas de um modo não geral, mas de um modo representativo, que pessoas realmente têm se aproveitado do que é fé, ou de um evangelismo falso, não genuíno, e têm tido isso como fonte de lucro, o que é reprovável e abominável diante de Deus. Agora, a partir do verso 6, que é onde eu gostaria realmente de trabalhar com os irmãos, ele começa a trazer um pensamento a Timóteo também, que realmente a piedade, sendo ela praticada de acordo com a virtude, de acordo com os ensinamentos de Cristo, ela é realmente uma grande fonte de lucro. Não no sentido pecuniário, não no sentido financeiro, mas ele fala que a piedade ela é uma grande fonte de lucro, junto com um outro sentimento, que é o sentimento de contentamento. Então, aqui claramente, Paulo ele traz dois conceitos aqui muito interessantes para a gente. Primeiro, o conceito da piedade, que ela deve ser praticada, ela deve ser exercitada. Mas a piedade ela tem que vir acompanhada de um outro sentimento, que é o contentamento. Esse sentimento de contentamento é que muitas das vezes nós não temos entendido o que isso significa para a vida do cristão. E aí a gente precisa trazer um pouco disso à nossa realidade do dia a dia. Nós precisamos entender que a gente vive numa sociedade cercada que ela é estimulada ao consumismo. Então é natural que as pessoas, natural dentro dessa cultura, que as pessoas queiram consumir coisas e consumir coisas. Por exemplo, muitas das vezes não tem problema nenhum em querer ter um carro, querer ter uma casa, querer ter um celular, uma faculdade. Não tem problema nenhum nisso. O problema é o que nós, quando nós colocamos essas coisas acima do provedor de todas as coisas. E aí, muitas das vezes, quando nós esquecemos que essas coisas são concedidas por Deus, nós achamos que reside na nossa mão, no nosso esforço, na nossa vontade, no nosso empenho,
potencial de alcançar essas coisas. E nós esquecemos de dar glória a Deus que nos concedeu essas coisas e começamos a colocar a glória na nossa capacidade de realização ou em nós. É claro que Deus nos capacita a fazer isso, mas nós devemos reconhecer isso. E, de fato, o contentamento ele vai muito mais além do que isso, porque o contentamento tem a ver com o entendimento de que Deus é que nos concede as coisas no seu devido tempo. E Deus, ele tem o controle da história, ele tem o entendimento da história. Então, essa parte do contentamento, ela vai nos remeter a Mateus capítulo 6, que nós lemos. Muitas das vezes, nós não entendemos que a ansiedade por querer ter as coisas ou querer atingir objetivos, isso pode semear no nosso coração um sentimento ruim que remove o sentimento de contentamento com Deus, com o que Deus nos deu, com o que Deus nos ofereceu, como Deus tem cuidado de nós ao longo do tempo. O texto continua aqui também falando sobre porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Novamente nos remetendo ao texto de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 ele fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. A ansiedade em si, por querer as coisas, por almejar coisas no tempo errado, coisas no momento errado, e não se submeter à soberania de Deus, no momento que Deus concede essas coisas, vai nos fazer pessoas descontentes, pessoas ansiosas e pessoas que desconfiam de quem é Deus. Então nós temos que ter um entendimento que Deus nos trouxe a esse mundo com nada. E não adianta que por mais que nós possamos construir impérios, ter milhões e milhões na conta bancária, quando essa vida cessa, nada disso vai adiante. Por isso que o contentamento ele passa pelo entendimento de quem é Deus, do que ele fez por nós. E Paulo, sabiamente escrevendo a Timóteo aqui, ele fala, olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, lembrando lá de Mateus capítulo 6, do ensinamento de Cristo. Se Deus, que ele cuida das aves, que não plantam, não semeiam, e Deus dá o alimento a eles diário. Se Deus cuida dos lírios do campo, que nem Salomão na sua riqueza tinha tal beleza, quanto mais nós que somos filhos de Deus, o cuidado que ele tem feito, que ele tem tido para conosco. Então o contentamento, ele nos remete a isso, a entender que Deus cuida e cuidará de nós, a despeito de qualquer circunstância que pode acontecer na nossa vida. Continuando o texto no verso 9, Paulo começa a chamar a atenção para algumas coisas que podem e têm afetado a vida da igreja ao longo dos tempos. Ele fala o seguinte, olha, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então Paulo está trazendo um alerta aqui que as pessoas que almejam a riqueza, que almejam coisas em demasia, elas estão caminhando ou trilhando um caminho perigoso. É como se fosse uma criança andando perto de um abismo. Elas estão flertando com o sentimento que pode levá-las à ruína. Então, principalmente porque nessa situação de tentação, de cilada, que elas se põem pelo fato de quererem almejarem a riqueza de qualquer jeito,
elas se põem numa situação de risco quanto à sua condução. Paulo ele chama atenção aqui, que ele fala assim, olha, essas pessoas elas estão correndo risco de tentação, elas estão prestes a cair numa cilada, elas estão cegas, elas podem ser atingidas por estarem cegas de paixão, de concupiscência, elas perdem a sensatez, elas se afogam na sua própria ruína, na sua própria perdição. Então é como se fosse uma pessoa que ela quer muito uma coisa, mas ela fica tão obstinada, tão seca, tão louca, tão desprovida de entendimento, que ela faz de tudo para conseguir isso, pisa nos outros, não reconhece mais o valor do seu próximo, não tem sentimentos e no final, tudo aquilo que ela quer é, na verdade, o seu principal fator de ruína e perdição. No verso 10 ele traz aqui a reflexão dizendo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Observe que Paulo, geralmente a gente vê algumas pessoas mencionando errado essa passagem, dizendo que o amor como se o dinheiro fosse a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. Aqui o texto está dizendo, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Ou seja, colocar o dinheiro como se fosse uma entidade, como se fosse uma pessoa, colocar as riquezas como se fosse uma pessoa, uma entidade, e se devotar em amor a ela, é que é o problema. Porque nesse momento o dinheiro deixa de ser um instrumento, um objeto, e ele assume uma característica de uma pessoa. O interessante é que nos textos anteriores de Mateus, quando ele fala sobre dinheiro, Jesus Cristo trata muito sério sobre esse aspecto. Ele diz, né, que não se pode servir a dois senhores, né, ou as riquezas, né? Então ele coloca o dinheiro como se fosse uma pessoa, uma entidade, como se o dinheiro pudesse rivalizar com Deus, ou seja, como se o ser humano tivesse a capacidade de colocar o dinheiro no lugar de Deus. Então aqui, Paulo ele trata da mesma forma, olha, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça. Então, cobiça, observar bem a palavra cobiça, lembrar lá dos mandamentos do Êxodo, né? Não cobiçarás. Então, a cobiça, o desejo desenfreado por alguma coisa que não é sua, que não lhe pertence, que no tempo não deve ser sua, vai lhe fazer inimigo de Deus. Então, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Interessante que nesse atormentar com muitas dores aqui, a gente percebe que hoje, a vida pós-moderna, o quanto de pessoas tem se desgastado, tem trazido doenças para si, tem trazido complexos, porque vivem nessa competição, nessa briga por mais dinheiro. As pessoas, elas parece que entram num ritmo de... elas só trabalham para ter dinheiro, para comprar coisas, para pagar essas coisas, por isso elas têm que trabalhar mais para comprar mais coisas, para pagar. Então elas entram num círculo vicioso e não percebem que elas se tornam refém dessa situação destrutiva para a vida delas, tanto física quanto emocional. Então, quando nós aprendemos que a cura para esse vício, esse círculo de vício, de ter dinheiro para gastar, para satisfazer cobiça, desejos, muitas das vezes incautos. A cura para fugir desse círculo é o contentamento. Então,
nós não podemos, de maneira nenhuma, desconfiar de que Deus não tem cuidado de nós e entrarmos nessa corrida e, eventualmente, trazermos para nós mesmos tormento e dor. Sabe aquele negócio de eu tenho meu carro, mas eu não consigo ser contente com o meu carro, eu quero um melhor. Eu tenho minha casa, mas eu não consigo ser contente e agradecer a Deus pela minha casa, eu quero uma maior. E aí entra nesse círculo vicioso. Paulo, ele trata esse ponto até aqui com Timóteo, e ele exorta Timóteo nos próximos versos a não proceder assim, a não se comportar desse jeito. Antes, seguir a justiça, a piedade, realmente. Agora, no verso 17, ele traz uma exortação aqui aos ricos. E aqui, eu numa classe de escola dominical, eu já expliquei aos irmãos aqui o conceito aqui de riqueza, né? Na verdade, nessa época aqui, os nossos irmãos eles eram extremamente perseguidos pelo Império Romano. Então, geralmente, quando alguém aceitava Jesus no seu coração, ele era tratado como um páreo, ele era discriminado, então muitas das vezes perdia o emprego, perdia a fonte de renda, sua família era discriminada, sua esposa, seus filhos, então acabavam que eles viravam pessoas rejeitadas na sociedade, principalmente não apenas no meio judeu, em Jerusalém, mas também entre os gentios, porque era uma religião que ninguém conhecia. Então aqui, quando ele fala exorta aos ricos, no verso 17, do presente século, ele estava realmente fazendo uma comparação assim, olha, você tem roupa no seu armário? Você tem comida na sua despensa, na sua geladeira? Você tem o que dar de sustento aos seus filhos? Você é rico. Porque essa classe de irmãos aqui dessa época, eles não tinham nada disso. Eles não tinham emprego, eles não tinham sustento, eles não tinham como sustentar seus filhos e muitas das vezes passavam necessidades mesmo, pelo fato de confessarem Jesus. Então aqui, quem não se enquadra nessa classe de pessoas que não tinham sustento, não tinham roupa, não tinham como criar seus filhos, dar alimento a eles, eram pobres. E os ricos eram quem possuía isso. Então hoje, quando nós olhamos a nossa igreja, especialmente aqui, a Quinta Igreja, será se nós temos realmente pessoas pobres? Ou será se todos nós não somos esses ricos do presente século? Então ele fala, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos. Não sejam orgulhosos. Cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Riqueza é uma coisa que tem e depois some. Paulo, instruído pelo Espírito Santo aqui agora, ele faz uma comparação. Ele fala, olha, você tem as riquezas do mundo, elas são instáveis, um sopro ela se desfaz. Mas você tem a solidez, você tem a rocha, a estabilidade, que é Deus. Então ele faz essa comparação aqui, ó. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas na solidez que é Deus, que tudo nos proporciona ricamente, fazendo uma oposição de ricamente abençoados com a riqueza do mundo. E para o quê? Para o nosso aprazimento. Agora, somos ricos. Se somos ricos, se Deus tem nos abençoado, então que pratiquemos o bem. Que nós, na verdade, nós sejamos reconhecidos não pela riqueza financeira, mas pela riqueza das boas obras, pela generosidade em dar, por ser pronto em repartir. Que não sejamos conhecidos por acumular um patrimônio gigantesco, mas que acumulemos para nós mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, entesourar no céu.
a fim de nos apoderarmos, né, da verdadeira vida eterna. Então, muitas das vezes, nós podemos até não ser ricos financeiramente, mas o nosso sentimento, muitas das vezes, é desses ricos que Paulo está chamando a atenção. Muitas das vezes, nós achamos que o dinheiro é que vai trazer estabilidade, e não a nossa fé em Deus. Quando nós lemos o texto de 2 Coríntios, o texto de 2 Coríntios, ele trata exatamente sobre essa situação. Irmãos que estavam passando necessidade, né? E Paulo estava ensinando a igreja, instruindo a igreja a proceder de um modo piedoso, a proceder de um modo conveniente, para com a necessidade dos irmãos que estavam passando por dificuldade. Esse texto aqui, principalmente do capítulo 9 de 2 Coríntios, do verso 6 ao 15, ele tem sido visto como um dos fundamentos, um dos pontos fundamentais da nova aliança em substituição à antiga aliança em relação aos dízimos e ofertas. Então, aqui ele faz ele traz alguns princípios extremamente importantes, como, por exemplo, nós devemos compartilhar o que temos com os nossos irmãos, né? E quanto mais fazemos isso, mais teremos em abundância. Ele traz alguns princípios, como, por exemplo, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Então, a contribuição, ela é fruto de um sentimento de gratidão por Deus no coração. Ela não é uma imposição. E ela fala, não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, contrariando, a contribuição, ela é liberal. Ela é um manifestar do amor de Deus no meu coração que me leva a fazer isso. Agora, se eu faço isso porque eu tenho uma obrigação, porque eu sou coagido a fazer isso, olha, isso não agrada a Deus. Porque, como o texto da palavra diz, Deus ama quem dá com alegria. Então, em contraposto, não contraposto, mas em complementação à lei, que trazia o dízimo e a oferta, agora, na nova aliança, nós temos a contribuição liberal. Na antiga aliança dizia dízimos, referência a 10%, ofertas liberais, mas a nova aliança, ela fala assim, olha, não importa quanto você quer dar. Se você quer dar 10, 20, 30, 100%, não tem limite. É de acordo com o que Deus colocou no seu coração. Agora, quem faz isso, movido por Deus, ele entende o que significa os versos seguintes, que Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, Deus nos dá em abundância, nós repartimos em abundância, e Deus continua nos dando em abundância. Então Deus, ele está nos dando em abundância porque ele quer que nós compartilhemos em abundância. Afinal, na sua própria palavra diz, olha, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, ao semeador, e pão para alimento, também vos suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, quando hoje nós chegamos diante do gasofilácio, colocamos nossos dízimos, nossas ofertas,
Primeiro, é um sentimento de gratidão pelo que Deus tem feito por nós. Segundo, porque Ele quer que nós compartilhemos o que Ele tem nos dado. Terceiro, nós cremos que Ele pode nos fazer superabundar. Quarto, Ele vai nos enriquecer, mas com um objetivo, para generosidade. E essa generosidade, ela vai gerar louvor a Deus pelas pessoas que são alvo dela. Então, essa assistência que a igreja presta, esse serviço que a igreja presta de assistência aos santos, ele não é só para suprir a necessidade dos santos, mas é com o objetivo de redundar em graças e glória a Deus. Então, isso tem que nos fazer pensar. Será se nós somos pessoas que contribuem com a obra de Deus de um modo obrigado, de um modo constrangido? Será se é assim que Deus quer que nós sejamos contribuintes de sua obra? Eu sei que o nosso país tem passado por uma situação extremamente difícil, eu sei que o nosso país, muitas pessoas perderam o emprego, diminuíram a renda, tiveram suas rendas diminuídas por causa dessa situação, mas sempre me vem à memória a oferta daquela viúva pobre, né? Que Jesus, sentado olhando o dia da oferta lá do gasofilácio, viu aqueles homens que depositavam fortunas de dinheiro e davam tudo que sobrava. Porém, Jesus olhou, aquela viúva tinha 2 moedinhas. Ela deu aquelas 2 moedinhas. E Jesus chamou seus discípulos e disse: olha, vede, aquela viúva, ela deu mais do que qualquer um, porque ela deu tudo que ela tinha. Agora, vocês acham que Deus iria deixar aquela viúva desamparada porque ela fez isso? Com certeza não. Se o seu próprio filho atentou para isso e observou para isso, com certeza Deus também viu o coração daquela mulher. O que nos falta muitas das vezes é a fé da viúva. A viúva depositou tudo o que tinha na certeza de que Deus iria cuidar dela. E muitas das vezes nós sonegamos o bem ao próximo. Não apenas quando deixamos de dar nossos dízimos e ofertas, mas também muitas das vezes quando nós não entendemos que quando nós fazemos isso, pessoas não são abençoadas e a glória de Deus não é dada como se deve ser através dessa bênção. Então eu espero que nós possamos entender, meus irmãos, como é importante a contribuição na nova aliança. Como nós podemos ajudar os necessitados, os famintos, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que perderam seus empregos, que não têm o que alimentar, o que dar para os seus filhos, que são verdadeiramente pobres, e que nós possamos superabundar em nossas ofertas, em nossos dízimos, porque Deus tem feito muito por nós. Então eu espero que todos nós possamos refletir hoje à noite no que temos feito. Será se Deus está contente com a nossa oferta? Será se Deus está contente com a nossa atitude? Será se Deus não está vendo que muitas das vezes temos sido infiéis para com Ele? Não rendendo, tributando a Ele tudo que deve ser feito, afinal tudo é dele. Então que nós possamos pensar nisso e meditarmos nisso essa noite. E que o povo de Deus, especialmente da Quinta Igreja, tenha essa compreensão do quão importante é dar, é contribuir com a liberdade, ser realmente caridoso, generoso nas suas contribuições. Vamos orar então para encerrar o culto. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo meditar da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ver a exortação vinda do Teu trono através da carta de Paulo a Timóteo, ao cuidado com as dificuldades que a igreja iria passar. Também podemos aprender com a contribuição, Senhor, narrada
e registrada aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios também. Como tudo isso, Senhor, serve ao teu propósito, tem um objetivo nas tuas mãos, Senhor. O que eu te peço é que tu venha perdoar, Senhor, os pecados. Se porventura algum de nós tem sido infiel na contribuição, Senhor, das ofertas, nos dízimos, Senhor, porque não tem entendido como tu tem sido bom, como tu tem sido misericordioso para conosco, nos dando o alimento, o trabalho, o sustento, não para a nossa satisfação, ganância, concupiscência, cobiça, mas para que possamos aprender a compartilhar com nossos irmãos e servir de bênção e de instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que mais graças e mais glórias sejam rendidas ao teu nome através desse ministério. Então nos guarda, nos abençoa, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, tenham todos uma boa semana. Eu espero que Deus esteja sempre acompanhando aonde quer que os irmãos estejam. E até mais.